Fala aí pessoal, quem fala é o Kevin e hoje estou trazendo mais um vídeo agora referente a mais um item da nossa API, referente a Service. O Service, ele é o nome já diz, ele é um serviço. Então o que que ele faz? Em vez da gente fazer as tratativas dos dados dentro do controller, a gente coloca dentro do Service. Então a gente estrutura um campo específico da API para poder tratar os dados, beleza? Então aqui eu criei um service de produto. Então, o que esse service de produto faz? Ele faz o gerenciamento de carrinho, ele faz a inserção da tabela many-to-many de carrinho produto, produto carrinho. Ele remove esse item many-to-many se o cara não quiser mais, ele faz essa remoção do tabela many-to-many de produto carrinho, carrinho produto, beleza? Então a gente tem o gerenciamento de estoque aqui e aqui eu também criei um método de retirada de duplicidade. Então, se ele selecionar mais de um produto, eu vou tá tratando esses produtos como removendo um item do estoque, porém na visualização do carrinho do usuário, eu não vou estar apresentando os dois produtos. Então, isso que eu estou fazendo. Eu estou trazendo todos os dados para cá e estou falando, tá, o cara tem duas maçãs. Então, eu não vou renderizar duas maçãs. Eu vou renderizar uma maçã, só que essa maçã tem duas quantidades, beleza? Então, é para isso que serve o retirada de duplicidade de carrinho. Aqui a gente tem o comprar produto. O comprar produto ele é para poder fazer a inserção na tabela many-to-many. Então, o que a gente faz aqui? A gente dá um optional, porque o cara pode vir vazio para ele não quebrar. Então, a gente fala, antes, a gente tem as nossas injeções de dependência. Assim como no controle a gente consegue fazer a injeção de dependência, no service a gente também pode fazer essa injeção de dependência. É aquilo que eu falei. Onde você injetar esse cara, você vai poder estar consumindo seu banco de dados, beleza? Então é aqui, a gente tem o nosso compra de produtos, que a gente recebe um ID e um usuário. Aqui, dentro desse ID desse usuário, a gente tem esses dois métodos criados a mais aqui. Que no caso, ele é um outro caminho que ele faz o produto pedido, que é o nome da nossa tabela associativa. A gente tem para diferenciar um endpoint do outro, tem o barra comprar. Aí a gente informa que a gente vai passar um ID de produto, e a gente passa a variável ID produto, ID usuário, ID usuário. Esses caras aqui não têm necessidade de existir, eles poderiam ser assim. Mas por uma questão de melhor entendimento, é melhor deixar dessa forma para vocês saberem também o que é cada ID, porque fica mais fácil na hora de você colocar esse endpoint dentro do front-end, beleza? Então aí a gente tem as nossas variáveis, a gente faz o apontamento deles dentro do nosso path variable, que a gente insere dentro do nosso long, beleza? Então assim a gente consegue capturar os dados e a gente vai passar por meio do nosso service, e aqui a gente também tem que injetar o nosso service dentro do nosso controller para a gente poder estar utilizando os métodos dele. Então a gente injeta o nosso service e a gente traz o método dele, que no caso é o comprar produto. E o comprar produto recebe como parâmetro um ID produto e um ID usuário, que é o que a gente conseguiu receber aqui como parâmetro do nosso endpoint, beleza? Aí voltando para dentro do service, a gente vai receber esses dois caras e a gente vai fazer um find by ID. A gente vai capturar, verificar se esses caras existem. Então aqui eu deixo até nomeadinho dessa forma para ficar mais organizado. E a gente vai fazer um produto is present. Então esse cara ele existe, o produto existe e o usuário existe. E o estoque, ele é maior que zero. Então, se essas três validações forem verdadeiras, a gente pode avançar para o if. Avançando para o if, é aqui que a gente vai fazer a nossa inserção dentro da nossa tabela associativa. Então, a gente vai pegar o nosso produto, a gente vai abrir o carrinho dele e vai fazer a inserção de um novo usuário dentro que vai consumir esse produto. Então aqui a gente já está com o produto mapeado. Então a gente está falando do produto maçã. Então dentro do produto maçã, aqui no produto maçã, a gente está inserindo um usuário no produto maçã. Então o usuário ele está comprando uma maçã nesse momento, beleza? Então é para isso que serve. Aqui eu debito um valor do carrinho para poder fazer a gestão do estoque, beleza? E aqui
já são outros variáveis de controle aqui mesmo, de gerenciamento, beleza? Mas a mágica mesmo está aqui, que é onde a gente faz a inserção da nossa compra realmente do produto pelo usuário. E aí depois disso só é controle mesmo de estoque e tudo mais, gerenciamento. E a gente vai fazer, isso aqui vocês podem até dar uma olhada, podem dar uma fuçada, para vocês entenderem melhor como está funcionando, beleza? Mas é bem simples. E aqui a gente vai dar o save. O save é para ele poder realmente registrar. Aqui a gente está trabalhando com a instância, então aqui a gente está só de memória. Quando a gente dá o save, a gente insere isso daqui no banco. Então a partir desse momento a gente inseriu no banco e vai retornar esse produto, que aqui no nosso retorno a gente fala que a gente vai retornar um produto. Beleza? Então a gente retorna o nosso produto aqui já certinho e salvo no banco de dados. Beleza? A gente tem um else if para aqui no caso, se for a primeira compra. Se for a primeira compra do cara, a gente entra aqui, beleza? E a gente tem um devolver produto, que ele é a mesma coisa, é igualzinho isso daqui praticamente, só que ele só não tem um else, o else if no caso, só que a estrutura do if é a mesma coisa, só que aqui a gente vai perguntar se o cara ele contém na lista, então assim, ele só pode remover um item que existe na lista do usuário. Se não existe na lista do usuário, não faz muito sentido estar removendo algo que não existe. Então, por isso que tem essa validação. Então, ele existindo, o ID que ele quer remover existe na minha lista do meu carrinho, existe, beleza, então eu vou lá e removo. Caso contrário, eu acabo nem entrando aqui. Aí tem gestão de estoque e tudo mais. Tem a correção de carrinho, porque aí ele tem que corrigir o valor do carrinho e tudo mais, removendo o produto, inserir um novo item no estoque e tudo mais, e ajustar os parâmetros das variáveis do produto do carrinho que foram alterados. E aí ele só dá o save e retorna esse cara aqui pro usuário, beleza? E é isso, é bem simples. Aí tem a retirada de duplicidade, que vai retirar os itens duplicados de dentro do carrinho do usuário, e é isso. Beleza? Então essa parte aqui ela é bem simples. Já temos também o usuário aqui que ele vai fazer o nosso login. Então aqui a gente tem um service login, que a gente for dentro do nosso usuário, a gente vai ter o nosso item informando que é um controller usuário aqui. Dentro dele a gente tem os nossos métodos normais lá e a gente tem esse cara aqui que... Cadê? Aqui. A gente tem o nosso login. Então, esse service aqui, ele está aqui no login. A gente fez a injeção de dependência aqui do nosso usuário service e a gente vai fazer a busca dele aqui no nosso login. Então, a gente vai chamar a nossa dependência de service, login, e vai passar como parâmetro o nosso objeto login usuário. Esse usuário login, ele é nada mais nada menos que a réplica do nosso usuário, só que a gente não informa que ele vai ser uma tabela. O entity, o @table, ele não existe aqui, porque a gente não quer que esse cara seja uma tabela. A gente só replicou mesmo os dados para a gente ter uma duplicidade aqui do usuário com o usuário login, para a gente poder gerenciar esse cara aqui internamente aqui no Spring, para a gente conseguir fazer o login, beleza? Mais para frente a gente vai criar a parte de token, service, e a gente vai acrescentar uns caras a mais dentro desse usuário e login, mas por enquanto vai ficar dessa forma, beleza? A gente tem o nosso autenticação, que aí a gente vai passar para ele o nosso usuário e a gente vai fazer o login. Então, esse cara no nosso usuário service, ele vai fazer a consulta lá no banco e vai verificar se o nosso usuário, se ele existe. Então, assim, o usuário login que ele passou, se a gente for lá no nosso repository agora, a gente vai ver que tem um cara novo aqui, ó, que é o public usuário find by username. Então a gente criou uma nova interface aqui, que essa interface vai fazer a consulta de acordo com o username. Então ele vai acessar a coluna username da nossa tabela de usuário e vai verificar se nessa tabela de usuário, na coluna username, se existe o usuário que eu passei aqui no meu usuário login. Então eu passei o usuário e senha lá no meu login, ele vai bater no banco. Esse cara, ele existe? Se esse cara existir, eu vou entrar dentro do if. Então, ele is present, ele existe? Existiu, entro aqui. Só que o nome ele confere, ele existe, e a senha, ela é igual à senha que está cadastrada no banco? Se for igual,
então a gente consegue inserir os dados dentro do nosso login e retornar um login bem sucedido para o usuário no front-end, beleza? Então essa é a estrutura aqui do service e é isso aí. Espero que tenham entendido e valeu e falou!